A gente agora traz para você a entrevista que o presidente Jair Bolsonaro concedeu hoje ao canal de TV italiano Sky TG24. Essa foi a justificativa apontada pela presidência da República para Bolsonaro não ter comparecido ao encontro dos líderes globais do G20 na Fontana di Trevi, uma foto tradicionalíssima que não foi feita com o presidente no retrato. Bom, ao canal italiano, Bolsonaro falou a respeito da pandemia, sobre a vacinação no Brasil e também sobre o desmatamento da Amazônia. A gente vai ver o que disse o presidente e em seguida trazemos mais informações. O encontro G20 girou muito em torno da questão da pandemia. Cada país dá a sua sugestão ou contribuição. A Índia fala que quer produzir no ano que vem 20 milhões de doses de vacina. A China, no corrente ano, 5 milhões. Outros países dizem que não deveria haver lucro na vacina. Outros dizem que deveriam priorizar a África, que menos de 5% da população foi vacinada. Então há um sentimento global de ajudar o próximo. E espero que o discutido parta para algo de concreto no tocante a isso tudo. O Brasil, por sua vez, nós já entregamos mais de 320 milhões de doses de vacina para o total da população nossa, 210 milhões de pessoas. O Brasil vai indo muito bem nessa questão. Desde o começo, nós fomos pela vacina e eu não deixei de destinar recursos para a compra das mesmas. Então, no tocante à vacina, foi um sucesso ao Brasil. Gerou também a reunião a questão do clima. O Brasil é um país que emite apenas 1,7% de carbono. Então, é um país, pela sua grandiosidade, pelo que produz, pelo seu agronegócio, inclusive, que gera carbono, sabemos disso aí, nós somos um exemplo para o mundo. Até mesmo 2/3 do território brasileiro está totalmente preservado. E chega muita coisa errada para cá, porque é uma briga de poder no Brasil. E por eu estar lá e ser diferente dos que me antecederam, é muita crítica em cima de mim no tocante à Amazônia. A Amazônia não pega fogo. A Amazônia é uma floresta úmida, não pega fogo. Ela pega fogo na periferia. E geralmente são quase os mesmos pontos. Existe, sim, algum desmatamento ilegal, foco de incêndio ilegal, que nós combatemos. Tanto é que esse ano estamos indo tão bem que a imprensa não tem falado nada. Mais de 600 mil mortes no Brasil desde o início da pandemia. Vamos nos concentrar no que aconteceu no Brasil. Lula, seu opositor político, definiu como um genocida. Já uma comissão de inquérito deseja processá-lo por crime contra a humanidade. O senhor concorda com eventuais erros cometidos ou considera tudo isso ataque político? A CPI foi composta basicamente por partidos de esquerda e oposição ao meu governo. Esses senadores, são 7, nada fizeram durante a pandemia, deixaram tudo acontecer. O meu governo deu todos os meios para que governadores e prefeitos pudessem fazer o combate à pandemia, seguindo determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, gastamos o total na ordem de um pouco mais de 100 bilhões de dólares dessa forma. O nosso governo não teve quase participação. Então, nós fizemos tudo o possível, dando dinheiro, meios, medicamentos e profissionais para combater a pandemia. A acusação do Lula não procede. Ele é um oportunista. Só para falar a última do Lula, a semana passada, veio à tona o depoimento de um general, chefe do Serviço de Inteligência venezuelano, dizendo que há 15 anos o narcotráfico da Venezuela, que era comandada por Chávez e Maduro, abastecia de recursos várias autoridades de esquerda no Brasil e na Espanha. Esse é o último retrato do Lula. No mais, ele foi condenado em 3 instâncias no Brasil e por um casuísmo o processo foi anulado no Supremo Tribunal Federal. Mas é um governo que deixou uma marca muito forte na corrupção no Brasil. Um milagre salvou o Brasil com a queda de Dilma Rousseff e com a minha ascensão em 2018. Sobre a crise econômica, que inclusive foi tema do G20 e provocada por esses 2 anos de pandemia. Desemprego entre os jovens e também o aumento da pobreza, como aconteceu em muitos países. Qual mensagem o Brasil envia aos outros líderes do planeta e quais soluções? Quais caminhos estão buscando para a retomada?
Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que foi contra lockdown, contra medidas restritivas, toque de recolher. Mas o Supremo Tribunal Federal do Brasil deu as atribuições também para governadores e prefeitos. Eu não fechei nada. Mas no Brasil, muitos governadores e muitos prefeitos adotaram essas políticas restritivas de prender as pessoas em casa. Isso levou ao desemprego de muita gente, quebra de empresas e a cadeia produtiva sofreu um baque muito grande. E ficou conhecida no Brasil com a frase: fica em casa, a economia a gente vê depois. As consequências estamos vendo agora, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tanto é que quando todos achavam que o Brasil iria decrescer 10%, nós decrescemos 4%. Então o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia. E é um dos países que melhor está saindo na economia pós-pandemia também. Tanto é que, para o corrente ano, estima-se que crescemos 5%. A CNN entrou em contato com a defesa do ex-presidente Lula, que afirmou, abre aspas, todo mundo sabe, no Brasil e no mundo, que Bolsonaro é um mentiroso, fecha aspas. Não existe registro de investigação sobre uma possível ligação de Lula a esse tipo de crime, o narcotráfico. Com relação aos dados divulgados pelo presidente Bolsonaro durante a entrevista, a CNN fez checagens. Em relação às afirmações sobre o desmatamento, segundo o Amazon, a Amazônia perdeu diariamente uma área de floresta maior do que 4.000 campos de futebol. E isso só em setembro. Em todo o mês foram devastados 1.224 quilômetros quadrados de floresta, o que corresponde ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro, trazendo aí a pior marca para o mês de setembro em 10 anos. E um relatório do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa mostrou que as emissões cresceram 9,5%. Só em 2020. Já sobre a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal com uma ação de inconstitucionalidade para tentar derrubar os decretos de restrição de locomoção de pessoas que haviam sido adotados pelos governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul para combater o coronavírus. O Supremo manteve a prerrogativa dos governadores. Com relação ao crescimento econômico brasileiro, o Ministério da Economia prevê que o PIB do país seja de 5,3% em 2021. Já o último Boletim Focus, que é composto por mais de 100 instituições financeiras do mercado, prevê alta de 5%, a 4,97% para este ano.